Roma se destacou como o núcleo do mundo antigo, onde o poder, a cultura e a fé se entrelaçavam. A cidade era o coração de um império que se estendia por toda a bacia do Mediterrâneo, dominando terras e povos com uma combinação de força militar e administração eficiente. O Império Romano, em seu auge, proporcionou oportunidades e desafios para aqueles que viviam sob seu domínio. Para os primeiros cristãos, Roma não era apenas o centro do poder humano, mas também o maior campo de batalha espiritual. Enquanto o império prosperava, também enfrentava tensões sociais e políticas. A desigualdade era uma realidade constante, com os ricos desfrutando de luxos, enquanto os pobres lutavam pela sobrevivência. As religiões pagãs dominavam a vida espiritual, com templos e cultos dedicados a diversos deuses espalhados pela cidade. Contudo, havia um vazio espiritual que muitos sentiam. Uma ânsia por algo mais profundo que nem mesmo os rituais mais elaborados conseguiam satisfazer. Foi neste cenário tumultuado que a mensagem cristã começou a se espalhar. Para muitos, a nova fé oferecia uma esperança que o mundo antigo não poderia proporcionar: a promessa de vida eterna e uma comunhão direta com Deus. A igreja primitiva, composta por judeus e gentios convertidos, começou a crescer em meio a essa cultura diversa e muitas vezes hostil. Roma, com sua influência global, se tornou um palco de uma nova revolução espiritual. O evangelho que havia começado em terras distantes estava prestes a desafiar o coração do paganismo e transformar a sociedade. Ao longo da história, este foi o pano de fundo contra o qual Paulo escreveu sua carta aos Romanos, uma mensagem destinada a fortalecer a fé de uma igreja situada no centro do poder mundial. A igreja em Roma não foi fundada por Paulo, mas por cristãos anônimos que chegaram à cidade, talvez entre judeus que retornaram de festivais em Jerusalém ou missionários após o movimento iniciado no Pentecostes. Esses primeiros crentes estabeleceram uma comunidade no coração do império, unindo judeus e gentios em torno da fé em Cristo. A igreja cresceu rapidamente, impulsionada pela diversidade e pelo desejo de compartilhar as boas novas com os outros. Apesar dos desafios significativos, como perseguição e discriminação, a igreja em Roma prosperou, adaptando-se às circunstâncias adversas. A cidade, com sua mistura de culturas, ofereceu tanto oportunidades quanto desafios. Os cristãos em Roma tiveram que navegar com cautela em um ambiente onde a adoração ao imperador era comum e qualquer ameaça ao status era rapidamente esmagada. No entanto, a igreja permaneceu resiliente, com sua fé inabalável e sua mensagem de amor e salvação. A presença de judeus e gentios na mesma comunidade cristã também trouxe desafios teológicos e práticos. Havia diferenças significativas em termos de práticas religiosas e culturais que precisavam ser reconciliadas à luz do Evangelho. A unidade e a diversidade eram ideais difíceis de alcançar, mas absolutamente necessários para o testemunho da igreja. Foi neste contexto que Paulo escreveu sua carta, com o objetivo de fortalecer essa comunidade e orientá-la em questões essenciais de fé e prática. Roma não era apenas uma cidade, era o símbolo de uma nova era para o cristianismo. A fundação da igreja em Roma representava o início de uma transformação que eventualmente alcançaria todos os cantos do império. A carta de Paulo aos Romanos seria uma ferramenta crucial nesse processo, ajudando a moldar o pensamento cristão e definir a missão da igreja em um mundo vasto e diverso. Paulo de Tarso, nascido como Saulo, era um homem com um passado complexo e uma missão ainda mais profunda. Judeu de nascimento e cidadão romano, ele foi bem educado nas escrituras e tradições judaicas, treinado sob o renomado Rabino Gamaliel.
Inicialmente, Paulo era um perseguidor zeloso dos cristãos, acreditando que o movimento era uma heresia que precisava ser erradicada. Seu zelo era tão intenso que ele participou ativamente da perseguição dos primeiros crentes, buscando destruí-los em nome de sua fé. Contudo, tudo mudou drasticamente na estrada para Damasco, onde Paulo teve uma experiência transformadora com o Cristo ressuscitado, que não apenas mudou sua vida, mas também o curso da história cristã. A conversão marcou o início de sua jornada como o maior missionário do cristianismo. Do perseguidor, Paulo se tornou um defensor incansável da fé, viajando para pregar o evangelho e estabelecer igrejas. Paulo, o homem que antes perseguia a igreja, agora dedicava sua vida a fortalecer e pregar a palavra de Cristo. Sua história pessoal de redenção se tornou um poderoso testemunho do que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, não importa o quão distante ela possa parecer. A carta aos Romanos é frequentemente considerada a mais importante das epístolas de Paulo. Não apenas por sua profundidade na revelação, mas também por seu impacto duradouro na história cristã. Escrita provavelmente durante a terceira viagem missionária, enquanto ele estava em Corinto, a carta tinha como objetivo abrir caminho para sua visita a Roma. Paulo ansiava por conhecer pessoalmente a comunidade cristã em Roma e fortalecer sua fé com seus ensinamentos, o que torna a carta aos Romanos única. Paulo aborda temas como justificação pela fé, o papel da lei, a natureza do pecado, a graça de Deus, salvação para judeus e gentios e vida no Espírito. Sua mensagem de salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo, permanece no coração da fé cristã, desafiando os crentes a proclamarem o Evangelho ao mundo. Romanos é um farol que ilumina o caminho da fé, oferecendo coragem em tempos de perseguição e um guia ético em tempos de paz. Portanto, a história de Romanos não é apenas a história de um livro, mas a história do Evangelho em ação, mudando o mundo, um coração de cada vez. Eu quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei e se inscreva também nesse canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo, Deus te abençoe e um forte abraço.